Muito bom dia, queridos. Graça e paz, que bom estarmos juntos novamente. Para quem não sabe, eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista. Trabalhamos com os pequenos grupos, com células, com discipulado e trabalhamos também com a visão da prática da presença. Louvado seja Deus. Obrigado por sua audiência, que é uma das coisas mais valiosas do programa, é você estar aí assentado, tendo se programado para estar exclusivamente por conta do programa, participando, assistindo, buscando aquilo que Deus tem para você, através daquilo que vai ser liberado. Nós queremos começar o programa passando um clipe do Ministério Zoe, para edificar a sua vida, mas também para você saber que eles vão estar conosco no dia 12. A abertura vai ser com eles. Meu Deus, pensa na empolgação, na expectativa que nós estamos da vinda desse ministério aqui em Vitória da Conquista. É a primeira vez que eles vêm em Vitória da Conquista e vai ser marcante demais, não é? Porém, eles vão fazer a abertura. Então você não pode perder a conferência logo no primeiro dia, que tem pessoas que falam assim, não, primeiro dia, abertura, não tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem inclusive o Ministério Zoe. Vamos assistir esse clipe. Mergulhados na presença de Deus, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Mergulhados na presença de Deus. Eles são ungidos demais. Meu Deus, que povo abençoado, né? Eu acredito que o Senhor preparou esse tempo para eles estarem conosco, que estamos no tempo certo, a quarta conferência, Mergulhados na Presença. Além deles também, nós vamos ter, como sempre, o apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan. Vamos ter também Luciano Subirá, pastor Antônio Cirilo. Gente, que coisa maravilhosa. Nós vamos ter também um profeta. Gente, você precisa conhecer esse homem, o profeta Judá Bertelli. Ele é ligado ao apóstolo Luiz Hermínio e ele vai estar conosco também, vai ser algo extraordinário. E dentro da programação da quarta conferência Mergulhados na Presença, o apóstolo Hélio vai estar se movendo desta maneira, nesta unção que Deus tem dado à vida dele. Muita gente já foi curada através do ministério do apóstolo Edno Melo. Ele vai estar com a gente, nós vamos separar uma tarde para essa ministração e vai ser extraordinário. Você não pode perder essa programação da quarta conferência Mergulhados na Presença e Vitória da Conquista. Você vai ter aí no seu vídeo o site da conferência, mergulhadosnapresença.com. Através do site você vai ter todas as informações. Faça logo as inscrições, serão limitadas, as inscrições serão limitadas. A procura agora nesse quarto ano está nos surpreendendo, vindo gente de muitos lugares longe, lugares distantes.
e você é o nosso convidado especial. Onde você estiver, se programe, priorize, sabe? E não perca por nada a 4ª conferência Mergulhados na Presença em Vitória da Conquista. Nós vamos agora um breve intervalo comercial. Logo após esse intervalo, nós teremos a ministração da palavra. Eu sei que você fica esperando a hora de Deus falar contigo através de uma mensagem do coração dele para o teu coração. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Mergulhados na presença de Deus. Fique ligado no Projeto Redenção para não perder nenhum dia. Dia 1º de setembro, sexta-feira, estaremos juntos na Praça do Gil, às 18 horas. No sábado, Praça 9 de Novembro, ao meio-dia. À noite, tem concentração no Ginásio Sião, às 19 horas. No domingo, a grande carreata, com concentração às 2 horas, em frente ao Parque de Exposições. Na segunda-feira, dia 4, estaremos reunidos novamente na Praça Barão do Rio Branco, às 18 horas. Na terça-feira, é dia da Praça da Bandeira, também às 18 horas. No mesmo horário, no dia 6, a praça de encontro é a Vitor Brito. E no encerramento, dia 7 de setembro, iremos comemorar o feriado com um desfile cívico. A concentração será às 11 horas, em frente à feirinha do Bairro Brasil. Vista você também essa camisa pela Redenção de Vitória da Conquista. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 51, Salmo 51, capítulo 51. Esse é um momento crucial na vida de Davi. Quero dividir com os irmãos algo que eu considero uma das coisas mais importantes a respeito do maior e pior inimigo que nós temos, que é o pecado. O pior e o maior inimigo que nós temos é o pecado. Esse ou você vence ou você é vencido. E esse ou você remove, destrói e prevalece contra ele, ou ele vai acabar com a sua vida. E esse é o pior inimigo. Se você souber administrar bem na sua vida essa questão, as demais coisas elas serão muito mais fáceis. Você estará em posição de vantagem com relação a todas as outras, mas a que acaba com a tua vida se chama pecado. E esse é o momento que Davi é confrontado por Natã. Davi vacilou e custou um preço muito alto, esse vacilo de Davi. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas tinha quebrantamento no coração dele. Ao ser repreendido, ao ser confrontado, ele não resistia, ele se rendia. E aí o Senhor restaurou a sua sorte, ainda que a espada jamais se apartou da sua casa, devido à gravidade, devido à insistência, devido ao nível de revelação, de luz, de entendimento que ele tinha, porque há uma medida de Deus para cada pessoa. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando temos consciência e temos recebido muito do Senhor, quando a luz do Senhor tem vindo numa proporção diferenciada e nos faz crescer, ampliar, amadurecer, compreender, isso também traz responsabilidade. E o caso de Davi foi exatamente isso. Deus tinha feito muito com Davi, muito em Davi, muito por Davi, muito através de Davi. Mas isso é perigoso, queridos, é muito perigoso, porque também a cobrança é maior. O nível da luz, da compreensão, do entendimento, da revelação que temos, gera responsabilidade. É diferente de um novo convertido.
É totalmente diferente. O cara acabou de converter, tá? Ele não sabe de nada ainda. O Senhor o considera de uma maneira, mas para aquele que já avançou, já caminhou, já recebeu muito das verdades de Deus, aí a coisa fica um pouco mais grave. Mas Deus vai nos dar uma vitória grande nessa manhã. Diga aleluia. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei onde eu tenho errado, tenho vacilado, tenho sido omisso, negligente, errado. Eu sei, eu conheço as minhas transgressões. E mais, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria que é produzida pela salvação, a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, Senhor, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoe a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai, nós precisamos de ti, da luz que vem do alto, da compreensão mais ampla, que transforma, que cura, que liberta, que até incomoda, que nos confronta, Senhor, que nos tira da zona de engano, de conforto, de mentira. Pai, nesta manhã seja conosco, e ilumina a nossa vida com a tua luz, Pai. Nos faz sair daqui tementes, temerosos, Senhor, meu Deus, vigilantes, Senhor, atentos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que toda nuvem de opressão, de engano, de mentira, seja dissipada, incomoda-nos, confronta-nos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. É muito importante, queridos, nós buscarmos um direcionamento de Deus para a nossa vida, pedindo que a luz do Senhor resplandeça e não haja trevas em nós. Trevas é engano, é mentira, é equívoco. Trevas é o que nos tira das verdades de Deus e nos põe em outro caminho. Trevas é desvio, é distanciamento. Trevas é o que nós chamamos pejorativamente de religiosidade, de estarmos seguindo uma determinada religião, de nos assentarmos todos os domingos e durante a semana nos bancos de uma igreja e ainda assim isso não surtir efeito, isso não transformar, não curar, não libertar, não melhorar.
porque o processo de Deus é uma constante transformação da nossa vida, uma transformação. É um processo que não pode parar. Você tem que ser melhor do que foi ontem e pior do que vai ser amanhã. Isso tem que estar acontecendo comigo e com você. Se a gente não estiver nesse processo de libertação, de transformação, se estivermos estagnados, então tem um problema gravíssimo acontecendo na nossa vida. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela ilumina a nossa vida. Ela nos mostra a verdade, ela nos confronta com a verdade. Este salmo, não foi somente algo que Davi decidiu redigir. Ele está aqui registrando o que nós escrevemos no livro. Em um dos capítulos do livro, nós tratamos e chamamos de estado de arrependimento. Temos ensinado sobre isso, mas não só ensinado. Nós temos procurado viver isto, entender isto, andar nisto. Estado de arrependimento. Por quê, queridos? Porque foi com o pecado que tudo mudou lá no início de tudo, e o pecado continua sendo essa arma de destruição e sendo o maior inimigo da humanidade, porque enquanto uma pessoa está enlaçada no pecado, ela está sendo privada de tudo que Deus tem para a vida dela. Quando ela está acorrentada, envolvida e possuída pelo pecado, na prática do pecado, submersa no pecado, ela está sendo arrancada da fonte que jorra e que provê, que supre, que assiste, que faz a sua vida ser abundante, que essa fonte é Deus. O maior propósito do pecado é separar você do Senhor e lá na frente também atrair algo que não é do coração de Deus, não é da vontade do Senhor, atrair o próprio juízo de Deus sobre a sua vida. E mais ainda, dá lugar a um processo de destruição por parte do mal, do maligno, do diabo, que encontra legalidade. Ele encontra legalidade. Então, é uma perda muito grande, porque a maior perda é você ser afastado da fonte, que é Deus, de onde jorra tudo para a tua vida. Você vê que o salmista vai falando até de alegria, vai falando de paz, vai falando de segurança, ele vai falando de muitas coisas. Se ele fosse descrever tudo que ele estava perdendo, por causa do pecado que ele praticou, seria uma lista interminável, não é? Porque é estancado, é obstruído o canal daquilo que vem do céu para a tua vida. O pecado, ele faz isso. E mais, você entra num estado de morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Não é só a morte de ir para o inferno. Muita gente não se preocupa muito com ir para o inferno, até mesmo porque nós somos muito imediatistas. A gente está mais preocupado com o que acontece aqui e agora. Esse negócio da volta de Jesus, esse negócio de céu, de inferno, parece para muita gente uma realidade tão distante que ninguém está muito ligando para isso, o que é um erro gravíssimo, não é? Deveríamos estar atentos, porque se o Senhor disse que vai acontecer, então assim será, né? Nenhum tio da palavra vai cair por terra. Mas nós criamos uma estrutura de imediatismo, e a gente se preocupa muito com o que vai acontecer imediato. Então, essa realidade de um julgamento que virá contra os ímpios e de que vai lançá-los no inferno, isso não tem atormentado muita gente, isso não tem sido um confronto para as pessoas, não é? Mas além desse inferno na eternidade, que é provocado pelo pecado, tem também um inferno aqui, onde Satanás, ele se move, podendo penetrar na realidade da vida de uma pessoa. De um lado, ela perde todo o benefício de Deus, e do outro, ela atrai para a vida dela todo o mal que o diabo quer trazer para a vida da pessoa, todo tipo de destruição. A gente acompanha as pessoas nas suas lutas pessoais e familiares, e a gente tem notícia, tem relatório de cada coisa terrível, queridos, que a gente sabe que não passa de uma possessão na vida da pessoa. Existe tanta maldade acontecendo dentro dos lares, tanta coisa perversa, tanta coisa depravada, que a gente sabe que
que é uma possessão. E essa possessão chegou a isso por conta do pecado, por conta de uma porta, de uma brecha que foi aberta através da prática do pecado. Então o pecado é o seu maior inimigo. E aí, se você não estiver atento para evitar o pecado, e não trabalhar profundamente para quando tiver pecado, ser removido esse pecado da sua vida, você está perdido. Você está totalmente perdido. Nem Deus não pode fazer mais nada por você, a não ser vir com uma palavra para te confrontar, para você fazer o que Davi está fazendo aqui. O que aconteceu? Os irmãos conhecem essa história de 2 Samuel, quando Natã procura. Natã era um profeta, um homem de Deus, uma boca de Deus na terra, uma voz profética, e ele procura Davi e conta uma história para Davi. Os irmãos se lembram desse texto? Conta uma história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e muitos gados, e de um outro pobre que só tinha uma ovelhinha. E ele criou essa ovelhinha desde o início, e era como uma pessoa da família, a ovelhinha. E todo o suprimento vinha dessa ovelhinha para esse homem pobre. E aí, na casa do homem rico, chegou uma visita muito importante, muito relevante. E esse homem rico decide, em vez de pegar de uma das suas ovelhas, decide pegar da ovelha desse homem pobre. Era tudo, porque não era só uma ovelha, não era só um bem, um patrimônio que ele tinha, era também o sustento de toda a família, essa pequena ovelha. Então há um agravante aí para mostrar a gravidade da situação. E esse homem rico então toma desta ovelha e mata esta ovelha e oferece para o seu amigo que estava de passagem. E aí, isso Natã contando essa história para o rei. E permite que o rei libere um juízo sobre esta situação. E o rei se indignou e falou assim: esse homem é digno de morte, como pode ele fazer uma coisa dessa? E ele então liberou a sentença. Quando ele libera a sentença pela injustiça, pelo pecado, pela transgressão daquele homem rico, então o profeta fala assim: mas essa história se refere à sua pessoa. O que você fez com Urias, de ter roubado a sua esposa, de ter se deitado com ela, de ter providenciado a morte do marido dela, você é esta pessoa. E aí vem uma sentença da parte de Deus para Davi, duas sentenças. Uma, mostrar com clareza para Davi que o que Deus tinha sido para ele. Isso, irmãos, nos impressiona. Irmãos, olhem para cá, em nome de Jesus. Nós não podemos pecar, nós não podemos vacilar, queridos. Eu fiquei espantado, sempre fiquei espantado com esse texto de 2 Samuel, porque o Senhor chega para Davi e fala assim: Davi, ô Davi, olha o que eu tenho sido para você. Eu te coloquei como rei, eu te cerquei de tantas coisas extraordinárias. Eu fiz isso, eu fiz aquilo por você. Eu acrescentei tanta coisa linda na tua vida. E tem mais, Davi. Se você me pedisse outras coisas mais, eu ainda lhe daria. Você não tinha falta de nada, Davi. Você voluntariamente seguiu por um caminho de transgressão. Mas olha, Davi, eu vou lhe perdoar. Mas neste caso, a espada jamais se apartará da tua casa. Jamais se apartará da tua casa. E aí a gente sabe o que aconteceu, as coisas terríveis que aconteceu na família de Davi. E a outra, duas sentenças, a te mostrar para Davi de como Deus havia sido bom para com ele. E Davi tinha deixado de ver. Porque quando nós pecamos, irmãos, nós estamos deixando de ver como Deus tem sido bom para com a gente. Como Deus tem estado conosco, tem nos assistido, tem nos dado vitória, livramento, tem realizado muitos dos sonhos que a gente tem tido, tem nos acompanhado em toda a jornada. Quando pecamos, nós estamos desconsiderando tudo isso, e Deus trouxe isso com muita clareza para Davi. Olha quanta coisa eu fiz na tua vida. Isso é porque o pecado é um desprezo de Deus.
Os irmãos estão entendendo? Pecado é um desprezo. A gente simplesmente desconsiderou quem ele é e tudo o que ele tem feito. Em troca, trocando ele. O que é o pecado para uma pessoa? O pecado com que ela está pecando? É uma obra da carne, é um desejo mais forte, é a satisfação, é dar lugar ao lado ruim na sua vida com ímpetos, é abrigar no seu coração coisas que são lixos, que não podem permanecer, que não são permitidos pelo Senhor, que permaneça como ódio, como rancor, é seguir seu próprio caminho, fazer sua própria... O que é o pecado, afinal de contas, que faz com que a gente despreze o Senhor por aquilo? É alguma coisa que para nós se torna muito relevante, muito importante, muito grande, muito significativo, e a gente se entrega àquilo ali, e a gente aceita aquilo ali, a gente se rende àquilo ali, não é? Então, houve um desprezo, e Deus mostrou, Davi, olha o que eu tenho sido para você toda a sua jornada, desde quando você não era nada, não era ninguém, eu me movi, eu coloquei você onde você está, eu lhe dei tudo que um homem pode sonhar nessa vida, e daria mais ainda, se você me pedisse. Essa foi uma das sentenças, deixar ele bem claro, da sua injustiça, para com Deus. E a outra sentença é de que a espada jamais se apartaria da sua casa. Pronto, Davi está diante dessa manifestação de Deus. E eu fico pensando assim, meu Deus, onde foi que Davi mais vacilou, além do que está explícito? Davi vacilou em não ter tratado o pecado no estado embrionário. Porque, queridos, o pecado, ele é processual, sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, uma pessoa que está dando lugar à raiva, ao ódio, ao rancor, à mágoa. Aquilo começou pequenininho. E o Espírito Santo vem advertindo, fala assim, ó, isso vai acabar mal. Você está tendo atrito, desgosto, problemas, reincidentes com aquela pessoa. Olha como está teu coração, tá? Você está ficando mal, você está ficando cheio de coisa ruim dentro de você. O Espírito Santo vem advertindo, para quê? Para que a pessoa puxe o freio de mão e fale assim, eu não posso mais aceitar isso na minha vida. Isso é pecado, isso não é de Deus, isso é maldito, isso é destrutivo, isso vai me levar a um abismo pior. Daqui a pouco, alguém está entrando num estado de uma crise terrível por alguma coisa que foi aumentando dentro dela. Ela não temeu, ela não considerou, ela não deu ouvidos a tudo que ela vem aprendendo da palavra, do que deve e do que não deve. Daqui a pouco ela está indo para um grande abismo. Aí chega lá na frente e fala, puxa, como é que eu fui cair nesse abismo? Por você não ter atentado de que todo pecado ele é processual. E quando ele deu o sinal, o primeiro sinal de que ele está chegando, você deve ser rigoroso. Rigoroso, querido, severo. Num nível de temor, de consciência, de seriedade, entendendo que vai começar um processo que, olha, queridos, ele pode acabar com tudo da noite para o dia. O que vai ser da noite para o dia começou lá atrás, de uma forma inicial, processual, progressiva. Agora ele está de um jeito que a pessoa pode estar já prestes a perder tudo, queridos, tudo. Perder Deus, perder os bens, perder tudo de importante que tem, perder a continuidade da realização de grandes sonhos e ainda afetar os que vêm atrás de você, que é uma das piores coisas. Os que vêm atrás de você, você está cercado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem filhos, tem marido, tem esposa, tem os primos, tem os tios, todo mundo olha para você, sabendo que você é crente, que você é servo. Quando você perder, isso cria uma onda, um efeito dominó. Muita gente entra em estado de perda por sua perda. O pecado, ele tem um poder destrutivo que vai além de você e pode se estender pelas gerações e tal. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que Davi agora no Salmo 51,
ele está fazendo o que ele devia ter feito antes, mas ainda assim agora está fazendo. Ele parou para resolver, não o problema mais da família, não o problema mais de quem matou, quem morreu, quem perdeu, quem escandalizou, quem ficou sabendo, porque o texto ainda fala do nome do Senhor que foi blasfemado. Porque escute, uma vez Deus tendo feito tanto, honrado tanto, projetado tanto, mais ainda ele foi visto, porque agora ele era um homem de sucesso, um homem relevante, um homem visto, comentado, admirado. Então o efeito de desonra ao nome do Senhor, porque todo mundo agora vai falar mal de alguém em quem Deus investiu, apostou, trabalhou, projetou, honrou, então compromete também o nome do Senhor. E o texto lá em 2 Samuel vai falar disso também, do nome do Senhor que seria agora blasfemado, zombado, e vai por aí afora. E agora, diante de tudo, Davi faz, queridos, o que eu quero chamar você para fazer. Fazer hoje, fazer amanhã, fazer parte das tuas práticas espirituais. Parar para tratar o pecado. Porque agora o prejuízo já estava feito, a espada não sairia, foram coisas horríveis com os filhos, com nora. Gente, que negócio. Isso ele já não tinha mais controle. Mas ele precisava tratar o pecado dentro dele. Olha o Salmo 51. Ele fala assim: Senhor, me limpa, me lava, inclusive com isope ou isopo. Era uma planta aromática que servia para purificação. Ele falou: me lava com isopo. Retira essa transgressão. Ele sabia, queridos, que coisas ainda piores viriam se ele não entrasse em estado de arrependimento para consertar com profundidade, completamente, amplamente, aquilo que tinha se instalado, não dentro dele somente, mas no mundo espiritual. Ele parou tudo, esse salmo está aqui, são X versículos, mas o tempo que ele botou a cara no pó, ele falou: preciso tratar isso. Aí ele fala assim: todos os meus pecados estão diante de mim, eu conheço, eu estou consciente, e eu vou dar nome ao Senhor. Pisei na bola nisso aqui. Ele devia pegar e falar assim: olha, isso aqui que eu fiz, Senhor, isso aqui que eu fiz. Por exemplo, meu pecado, Senhor, não começou quando eu deitei com aquela mulher. Meu pecado começou quando eu negligenciei, porque era tempo dos reis saírem à guerra. Naquele tempo, Milton, os reis saíam à guerra. Ele dribla o que devia ser. Queridos, se driblarmos o que tem que ser, seja lá com que argumento for, porque a gente sempre tem uma desculpa: não, eu não fiz. Não, mas é de Deus fazer? É de Deus a chamada? É de Deus o propósito? Então por que a gente não está? Não, é por isso, é por aquilo outro. Ele começou dando lugar a uma pequena raposinha. Ele estava já em pecado quando deveria ter ido para a batalha e não foi. Ele já começou a quebrar um princípio de uma forma mínima. Mas Satanás, para levar você lá na coisa pior, ele sabe que você não vai. Então, ele incentiva você a pequenas coisas, mas aí uma chama a outra. Tendo entrado uma raposinha que foi rasgando ali e furou o bloqueio, o muro, ali um buraquinho, e ela passou. Daí a pouco vem uma outra um pouquinho maior e puxa. Daqui a pouco os animais maiores estão entrando para destruir todas as vinhas. Onde foi que ele errou? Dele não ter ido. Aí, pronto, Senhor, dei a ordem aos soldados, dei comando de guerra, mas permaneci: Senhor, eu vou tratar esse meu pecado de não ter ido à guerra. Aí ele entra no seu quarto e passa um tempo só para tratar. Mas apóstolo, como é que é esse negócio? Queridos, não se trata pecado, essa coisa mortal, destrutiva, maligna,
com, ó Deus, se eu pequei em alguma coisa, me perdoe. Sabe como as pessoas pedem perdão para outro? Ô fulano, se eu te fiz algum mal, se você está tratando do que talvez nem aconteceu, ou você está consciente do mal que fez, de ter feito isso, aquilo. Fulano, eu te prejudiquei, eu fiz isso. É ter consciência da amplitude do ato pecaminoso. Então, a gente tem que parar, queridos. Isso é uma prática. Você tem que parar. Entrar, Senhor, estou entrando aqui, não é para pedir pela minha família. Estou entrando aqui, não é para nada. É para tratar do meu pecado. Ó, Senhor, vamos aqui. Eu tenho consciência. Eu fui negligente, eu fui responsável nisso. Senhor, remove isso da minha vida com o poder redentivo do teu sangue. Senhor, e você vai para estado de arrependimento. Por quê? Porque o pré-requisito para Deus te liberar, tirar, remover o pecado, uma vez ele tendo se instalado na tua vida, é um arrependimento com profundidade. E arrependimento com profundidade não é uma coisa superficial, é uma coisa que você chega ali e o Espírito Santo te leva a uma dimensão. Daqui a pouco você está tanto tempo ali para tratar esse negócio, você parou, você tem entendimento que isso não pode ficar na tua vida, você está orientado pela palavra, que se isso permanecer, vai trazer outra coisa pior. Daqui a pouco você está todo acorrentado. Aí agora você não tem mais direção de Deus. Você não tem provisão de Deus, você não tem proteção de Deus. E o inimigo, ele vai se achegando sem avisar. E aí agora você está consciente de tudo isso. Você entrou no seu quarto, tem muitas lutas, tem muitas necessidades, mas agora é para tratar do pecado. Fala comigo assim, tratar do pecado. Tratar do pecado. Até você sentir que ele te lavou. Até você sentir que ele te libertou, até você sentir que o poder redentivo do Calvário entrou em operação na tua vida. Não, mas uma vez tendo sido feito aquele sacrifício, está feito e tudo acontece automaticamente. A gente peca e fala assim, Senhor, eu cometi mais uma transgressão aí, libere o perdão, está tudo bem. Não, querido, você vai ter que chorar por isto. Você vai ter que lamentar. Até o Espírito Santo trazer para você a clareza de que Jesus pagou o preço que pagou por coisas como esta. E que coisas como esta é suficiente para levar você e a sua descendência para o inferno eternamente. Que não é brincadeira, pode ter sido uma mentira. Após passei um aperto no trabalho, uma pressão, me pegou repentinamente, eu tive que falar uma mentira. Foi, fulano, não deu para segurar, não. Apóstolo, eu devia ter segurado, mas não segurei. Eu tive medo e eu contei uma mentira cabeluda lá. Ah, é? Então agora entra no teu lugar secreto e vai tratar desse negócio bem tratado. Vai falar assim, Senhor, eu sou um mentiroso. Senhor, eu devia ter confiado. Eu não cometi o pecado só de ter falado uma inverdade. Eu cometi o pecado de não ter dependido, de não ter confiado. Aliás, Senhor, tem um outro pecado que vem antes desse. Eu vinha mesmo fraco espiritualmente, porque eu devia estar te buscando para quando viesse uma tentação como essa, o dia mau, eu pudesse resistir. Como diz, eu venho pecando, Senhor. Aí você sabe quanto tempo você está ali? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Não pediu nada para Deus. Está só tratando, bem tratado daquilo que, se ficar na tua vida, vai te matar. Satanás sutilmente vai te possuir. Cadeias, prisões, desnorteamento. Você vai ficar, e você pode ficar sentado aí 10 anos, mas já ser uma pessoa morta espiritualmente, porque ele está totalmente cego, acorrentado na prática do pecado. Apóstolo, olha, não sei se eu estaria morto nesse nível todo. Eu sei que eu estou praticando mesmo umas coisas das quais eu não consegui me libertar. Estaria eu, porventura, nesse estado que você está falando? Daí para pior.
está praticando, não resolveu, não tratou, não se curou, você sente que você não está livre daquilo, que aquilo é que define agora suas atitudes, suas ações, é aquilo agora que tem força total na tua vida. Apóstolo, eu estou preso. Por exemplo, estaria alguém vendo vídeos pornográficos toda noite e estaria vivo espiritualmente? Não. Foi só um episódio isolado, do qual você já se arrependeu com profundidade, aquilo já ficou no passado, já foi sepultado, enterrado e redimido pelo sangue, ou isso está presente na tua vida? Apóstolo, está presente, está presente. Satanás está preparando uma destruição total para você. Talvez esse da ilustração, não tem ninguém aqui, graças a Deus, mas esse da ilustração, talvez seja casado, tenha filhos, e ama muitas coisas, ama a sua família, ama a sua esposa, ama os seus filhos, é um batalhador para que tudo dê certo, um provedor tremendo da sua casa, um cara bom de coração, liberal, cerca a família com tudo, pensa num cara 10, mas ele está nos vídeos pornográficos. Vocês acham que tem gente presa em vídeos pornográficos? Não tem não, né? Tem ou não? Muito ou pouco? Muito? Graças a Deus, nenhum deles é crente. E se é um crente, estou falando de um exemplo, e está na prática, não consegue, ele fala, meu Deus, eu não posso fazer isso está me enchendo de demônios, isso está me aloprando, isso está me dominando, isso eu não posso, mas aí toda vez ele volta de novo. Sabe por quê? Que o nível de aprisionamento está sendo cada vez maior, de dominação, de escravidão, de acorrentamento, porque quando ele viu a primeira vez, ele pediu perdão. Aí, meu Deus, eu não devia ter feito isso, Senhor, e eu te peço perdão em nome de Jesus. Só que no outro dia, ele foi atraído para aquilo de novo. Aí ele pediu perdão. Já tem 40 vezes que ele vai e pede perdão, vai e pede perdão. O que está acontecendo? Não houve tratamento com profundidade, e aquilo ali está dominando, e cada vez que ele volta naquilo, ou que ele permanece naquilo, já sabe o mal, e ele frequenta, quando chega na hora do dízimo, ele vem aqui, põe o dízimo dele, na hora da oração, do louvor, ele faz tudo como todo mundo. Eu chamo isso de ser um religioso, mas não tem vida, não tem essência, não tem unção, não tem graça, não tem fluir de Deus, não tem comunhão com Deus, não tem nada. Por quê? Porque o pecado te separa da fonte, te põe perto de uma outra fonte de maldição, e te esfria, e te acorrenta, e tira você dos rumos de tudo nessa vida, na vida profissional, relacionamento com a família, e ele vai desnorteando, envenenando. Daqui a pouco uma coisa já chama outra, porque se ele está perdendo a batalha naquela área, ele está enfraquecido para as outras áreas. Daqui a pouco não é um tipo de pecado, é 2, é 3, e aí pronto, ele vai ficando. O que faltou? Aí Davi para. Volte lá no Salmo, querido, volte comigo lá. Davi para. Você vê que esse episódio não paralisou a vida de Davi. Esse episódio trouxe um prejuízo terrível. Mas ele continuou. Ele cumpriu 40 anos de reinado. Ele deixou um legado. O estado de arrependimento dele foi tão violento que até hoje Israel bate continência em memória a esse Davi, porque podia ter maculado de tal maneira a vida dele, e que o que ficou registrado, que a Bíblia não esconde nada, o que ficou registrado hoje serve para o meu alerta e para o teu alerta. Mas a vida de Davi não parou, nem as promessas que Deus fez de que os seus descendentes reinariam perpetuamente, nem isso não mudou, porque veio alguém
que quando se referiam a ele, diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava lá Deus ainda sendo com Davi. Deus continuou com Davi. Deus continuou dando vitória. Houve ali um prejuízo, uma mácula, uma sentença, certo? Mas Davi não perdeu a batalha. Davi perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Aquela batalha, ele foi mal e teve que contabilizar tristezas na tua vida, mas ele foi restaurado, ele foi levantado. Eu quero lhe dizer, sabe o quê? Que se há arrependimento profundo, o Senhor te cura, o Senhor te reconcilia com Ele, te põe de novo junto às fontes das águas, estende o seu amor para com a tua vida, a sua provisão, a cura. O Senhor está te chamando para arrependimento. E outra coisa, o Senhor paralisa todo o processo de catástrofe na tua vida. Mergulhados na presença de Deus. Fique ligado no Projeto Redenção para não perder nenhum dia. Dia 1º de setembro, sexta-feira, estaremos juntos na Praça do Gil, às 18 horas. No sábado, Praça 9 de Novembro, ao meio-dia. À noite, tem concentração no Ginásio Sião, às 19 horas. No domingo, a grande carreata, com concentração às 2 horas, em frente ao Parque de Exposições. Na segunda-feira, dia 4, estaremos reunidos novamente na Praça Barão do Rio Branco, às 18 horas. Na terça-feira, é dia da Praça da Bandeira, também às 18 horas. No mesmo horário, no dia 6, a praça de encontro é a Vitor Brito. E no encerramento, dia 7 de setembro, iremos comemorar o feriado com um desfile cívico. A concentração será às 11 horas, em frente à feirinha do Bairro Brasil. Vista você também essa camisa pela redenção de Vitória da Conquista. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância, preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Sabe quem já confirmou presença na 4ª Conferência Mergulhados? Apóstolos Edilson Silva, Edno Melo, Luiz Hermínio e o pastor Antônio Cirilo. Os pastores Luciano Subirá, Judá Bertelli e o cantor Marquinhos Gomes também não vão ficar de fora. E tem mais, Ministério Zoe. E você, já confirmou a sua? 4ª Conferência Mergulhados na Presença, de 12 a 15 de outubro, no Ginásio Sião, em Vitória da Conquista. Inscrições e informações pelo site mergulhadosnapresença.com ou pelo telefone 77-2101-2656. 4ª Conferência Mergulhados na Presença. Você não pode perder. Mergulhados na presença de Deus. Estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença, direto de Vitória da Conquista e da Igreja Batista Nova Sião. Os programas já estão no ar há mais de 7 anos, para a glória de Jesus. Acreditamos que você tem sido abençoado de alguma maneira, ainda que seja em algum dos programas, mas eu sei que o Senhor falou, tem falado ao teu coração. Esta mensagem deve ter ativado a tua vida também, trazido luz para o teu coração. E você sabe, você pode ser parceiro junto com a gente na sustentação do programa. Você pode lançar uma semente neste programa, dando a sua colaboração, a sua contribuição. Você pode estabelecer um valor mensal e participar conosco. É um programa do coração de Deus, do reino de Deus, para as igrejas, para o povo de Deus dentro do estado da Bahia. São mais de 220 cidades alcançadas pela TV Aratu, onde chega o programa Mergulhados na Presença. Então, seria muito bem-vinda a sua contribuição. Aí agora no seu vídeo você tem a conta bancária, estabeleça no seu coração um propósito mensal de um valor. A gente talvez não vai ter conhecimento da tua semente, mas ela vai ser registrada no céu, de você investindo um pouquinho da sua renda no programa Mergulhados na Presença. Está aí o número da conta bancária,
Você pode fazer transferência, pode ir no banco todo dia, todo mês, uma vez por mês, e mandar sua semente, e o Senhor vai te abençoar, mais do que já tem abençoado, porque toda semente produz uma colheita, tá? Então, de antemão, que Deus te abençoe, obrigado, e sigamos juntos aí com o programa Mergulhados na Presença. Faltam uma semana para o Projeto Redenção. Começa sexta-feira agora, dessa próxima semana, dia 1º de setembro. A gente já começa o dia, no dia 1º, vestidos com a camisa do Projeto Redenção. Ela já tem que estar cheirosa, passadinha, preparada para nós estarmos juntos dentro dessa proposta de uma semana vestidos com a camisa. Vai ser lindo, hein? E teremos uma programação especial, uma sessão especial na Câmara de Vereadores, sexta-feira pela manhã, a partir das 9 horas. Todos que puderem, que quiserem estar conosco, vai ser maravilhoso. Vai ter o apóstolo Mauri Trevisan, vindo de Barreto, São Paulo, que vai dar uma palavra especial. E essa sessão será uma sessão especial do projeto Redenção de Vitória da Conquista. De forma que está na hora de vestirmos a camisa por uma cidade melhor, uma cidade transformada. Seremos uma semana. No sábado pela manhã nós teremos uma reunião com pastores e o apóstolo Mauri Trevisan, que é um cientista, um homem que tem sido preletor em universidades, ele tem representado o Itamaraty em nações, para projetos científicos, e este homem vem para trazer uma palavra de transformação. E quero convidar todos os pastores que estiverem me assistindo, para quem vai chegar a notícia dessa reunião, sábado pela manhã, às 9 horas, 8h30. 8h30 nós teremos um café da manhã na Igreja Batista Nova Sião, sendo oferecido para os pastores do Conselho de Pastores da cidade. E nós vamos estar juntos nesse café, ouvindo uma palavra do apóstolo Mauri Trevisan. Depois nós teremos a praça, na parte do meio-dia, e à noite o grande ajuntamento, será agora no próximo sábado, o grande ajuntamento da Redenção, começando às 19h30, no ginásio da Igreja Batista Nova Sião. O preletor vai ser o apóstolo Mauri Trevisan. E aí seguiremos com a programação. No domingo, aquela carreata tremenda, você vai com o seu carro levar várias pessoas. Nós vamos estar ali numa carreata de intercessão, de clamor, de decretos, de bênção e de vitória sobre a cidade de Vitória da Conquista. E vamos ter aquele momento ali no viaduto Guarani e levantar mãos estendidas para os 4 cantos desta cidade, porque nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer. O clamor de um povo pode transformar uma cidade, nós cremos nisso, e está na hora de você vestir a camisa desse propósito, desse desafio, dessa chamada do projeto Redenção de Vitória da Conquista. Começa sexta-feira, dia 1º de setembro. Alô, Jequié, queridos irmãos aí desta cidade maravilhosa, nós vamos estar aí agora no iniciozinho de setembro, 8, 9 e 10 de setembro, uma conferência Mergulhados na Presença, lá com o pastor Roberto e a pastora Samara. Vocês conhecem, obviamente, mas está aí no vídeo todas as informações. Quero convidar você, sua família, seus vizinhos, seus amigos, para estarmos juntos nessa conferência, que eu sei que vai ser um divisor de águas na sua vida, como foi na minha vida. O que Deus tem feito quando começamos a prática da presença, quando começamos a dar mergulhos de mais profundidade no Senhor, numa busca incessante, intensa. Você vai experimentar coisas extraordinárias. E aí não perca não, por nada. 8, 9 e 10, nós vamos estar aí ministrando, compartilhando, dividindo estas experiências e a palavra de Deus nessa conferência Mergulhados na Presença. Eu espero você lá, 8, 9 e 10, vai ser uma bênção nos encontrarmos, tá? E esse último bloco agora é a parte da campanha da Providência Divina. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Vamos entrar juntos aí agora nesse momento de intercessão, que é um momento muito importante. Eu creio no mover de Deus. Eu creio no agir sobrenatural que emana do trono do Todo-Poderoso. Então, e o Senhor ouve a oração de todos nós, não é?
Vamos clamar, vamos suplicar. Entre na campanha, você pode começar hoje, 7 semanas, estarmos juntos aí intercedendo. Coloque a sua necessidade, seu alvo, seu desafio, sua luta. Coloque diante do Senhor e nós vamos estar intercedendo. Vamos orar agora, em nome de Jesus, vamos orar. Deus Altíssimo, Senhor da glória, Senhor poderoso, Pai celestial, Pai amado, Deus a quem amamos, a quem nos rendemos, a quem reconhecemos como sendo tudo para nós, sendo o que nós temos de melhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, querido Espírito Santo, amado amigo, fiel companheiro, precisamos do socorro que vem do alto, precisamos da assistência, da paz, da alegria, da força, da saúde que provém do teu trono. Socorre aqueles que estão em grande aflição neste momento. Ajuda, Senhor, os que estão em fraqueza, precisando de um milagre urgente, precisando de uma porta, de uma palavra, de uma direção. Senhor, em teu nome, Jesus, eu abençoo a todos os que estão nos assistindo e que de alguma maneira o toque do Senhor faça toda a diferença em alguma área que estão precisando do sobrenatural. Estejam todos guardados, supridos, assistidos, fortalecidos em Ti. Reina sobre os lares, os corações, as famílias. Toma o controle, seja quebrado o poder do diabo e toda a influência do inimigo nos lares, nos corações, nas mentes, nos relacionamentos, no ambiente familiar, de trabalho. Seja quebrado, seja destruído toda fortaleza maligna. E, meu Deus, prevaleça a Tua luz e as trevas sejam dissipadas. Haja paz, transformação, libertação, salvação e governo do Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos. Eu entrego nas tuas mãos a necessidade de cada pessoa. Todos que estão nesta campanha tão linda, tão ungida, porque nós estamos numa relação de dependência total do Senhor. Te agradecemos por tudo, pela bênção, pela resposta, pela vitória. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus acima de tudo por mais um programa Mergulhados na Presença, né? Cada programa é um desafio e é fruto da dádiva divina para todos nós, para você que está aí, mas para nós também, porque somos edificados com tudo e sabendo que nós estamos sendo canais para tocar sua vida de alguma maneira. Então, muito obrigado por sua audiência. Divulgue o programa Mergulhados na Presença para outras pessoas, manda no Zap as informações do programa, para que mais pessoas também sejam edificadas e abençoadas e tocadas de alguma maneira. Quero convidar você para estar conosco amanhã em um dos cultos da Igreja Batista Nova Sião. Nós temos culto pela manhã na sede, culto pela manhã na segunda igreja e à noite começamos às 18 horas. Nós começamos mais cedo porque é bom para todo mundo, né? Então venha com a sua família, esteja conosco e venha usufruir daquilo que Deus está fazendo. Nós temos dependido totalmente dele e os rios de Deus têm sido liberados e queremos que você entre nesse rio também. Amanhã eu espero você. Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração. Você que está nos assistindo, são muitas cidades e a gente gostaria de mencionar o nome de cada pessoa, mas é impossível. Mas nós temos aí a gratidão por sua amizade, pessoas nos escrevem com palavras de carinho e a gente fica muito feliz. Deus te abençoe e até o próximo sábado.